Se você está querendo comprar uma bike full suspension e quer saber quais são os motivos que você vai ter para comprar, ou seja, quais são os principais benefícios que você vai ter, e também quer saber quais são os pontos negativos, afinal de contas tudo tem dois lados, esse vídeo aqui é para você. Porque nesse vídeo eu vou te falar aqui de 5 motivos para você comprar e 5 motivos para você, não digo que seria para você não comprar, mas que seria para você pensar, analisar se vale a pena ou não. Então vão ser 5 pontos positivos e 5 pontos negativos que você vai encontrar ao andar com uma bike full suspension. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairão aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle, o canal que entrega as melhores dicas, hein? Para quem está começando a pedalar ou para quem já pedala e quer melhorar de performance. Esse aqui é o canal para as pessoas que são, ó que lugar bacana antes de falar isso. Para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, indiferente se você tem full suspension, hardtail, qualquer bike, se você é apaixonado por bike, aproveita para se inscrever porque o seu lugar é aqui. Bom galera, sim, eu estou aqui com a minha bike full suspension, mas eu também tenho um bike hardtail, então eu posso falar para vocês dos dois mundos. Porém hoje nós vamos exaltar as qualidades, digamos assim, algumas das qualidades, afinal de contas eu não vou falar todas, mas vamos falar pelo menos 5 vantagens para tentar te convencer de que ter uma full suspension vale a pena, e vou te falar mais 5 pontos para você pensar, como eu disse. Então vamos começar, vamos lá. Primeira grande vantagem de você ter uma bike full suspension, e para mim esse já é um dos maiores benefícios, que é uma coisa chamada conforto. O fato de uma bike full suspension ter aqui então uma suspensão dianteira e um choque traseiro faz com que você tenha muito mais facilidade em passar por terrenos acidentados. Obviamente isso aí também vai te entregar mais conforto. E uma das coisas que muita gente não se atenta é que ter mais conforto também pode significar, de uma forma direta ou até indireta, mais performance. Afinal de contas, quem é que consegue entregar a sua melhor performance, seja numa prova, ou seja até num pedal que você está fazendo com a sua galera, quando você está desconfortável sobre a bike? Sem contar lesões que você pode acabar tendo em função, às vezes, de uma bike que não te dá nenhum tipo de conforto. E quando você está numa bike full suspension, principalmente quando ela está muito bem ajustada, com suspensão, com choque, tudo bem calibrado, você tem um conforto incrível. Então o primeiro motivo é esse. Com certeza, se você busca conforto na bike full suspension, essa é uma das primeiras coisas que você vai perceber logo de cara. É muito mais confortável. Segundo motivo, melhor a tração ou até mesmo o controle. Com a bike full suspension, volto a falar novamente, 2 suspensões também vão facilitar para que você passe não apenas por locais, por descidas por exemplo, mas por qualquer tipo de terreno mais técnico, com mais facilidade, não só pela leitura de terreno que nós mencionamos anteriormente, mas até mesmo pela tração. 2 suspensões faz com que a bike mantenha principalmente a roda traseira por mais tempo no chão, sem que ela fique quicando daquele jeito que acontece numa hardtail. Quando você passa muitas vezes aqui por um obstáculo e essa roda aqui ela dá aquela batida e joga para cima. Isso muitas vezes te dificulta passar por certos trechos técnicos, sejam eles descidas, subidas, muitas vezes, às vezes até plano. Você vai passar por raízes, buracos que são mais técnicos, às vezes aquela trilha que é mais travada, pedras, rock gardens principalmente. Então ela te traz mais facilidade na tração, até mesmo para você passar por um terreno mais liso. Às vezes aquela subida que está um pouco úmida, molhada, vai escorregar. Com 2 suspensões a bike faz esse serviço com mais facilidade. E você vai se sentir muito mais confiante em encarar aqueles percursos que muitas vezes você achava que não dava. E com uma full suspension facilita demais. Próximo motivo, que tem tudo a ver também com a questão da tração, que é o controle, basicamente falando. Você tem um controle da bike muito melhor, muito mais aprimorado. Entrou em lugares com curvas, por exemplo, curvas mais fechadas, curvas mais técnicas, descidas onde você tem uma velocidade muito maior. Para você controlar a bike é muito mais fácil. As 2 suspensões oferecem uma estabilidade muito maior para a bicicleta. Então você consegue fazer esses trechos com mais estabilidade. Não tá vendo? Você tem mais segurança, você tem mais tração, você tem mais estabilidade, você tem um controle maior da sua bicicleta,
tecnicamente você vai ter uma pilotagem muito melhor também. Quarto motivo, que é uma das coisas que visivelmente, só de olhar uma full suspension, você já provavelmente já imagina, que é a absorção de impactos ou amortecimento. A absorção de impactos é muito melhor quando tem uma bike full suspension. Então você tá vendo, você precisou às vezes passar um buraco, às vezes você saltou de algum lugar, ou você, né, passou por um obstáculo muito alto. A absorção de impacto, ela é muito mais suave e muito mais precisa, te trazendo muito mais segurança, fazendo assim com que uma bike full suspension seja uma bike super indicada para você fazer um trail, ou seja, para você entrar numa trilha. Sensacional, porque numa trilha é o que a gente mais encontra muitas vezes, né? Pedras, buracos, galhos, raízes, rock gardens. Logicamente que aqui eu sempre gosto de falar, quando eu falo desse detalhe importante, é que tem gente que acha que vai entrar na trilha e a bike vai fazer tudo sozinha. Ela até realmente tem casos que você não deve se intrometer, deixa a bike, só acompanha ela. Tem casos que é assim, mas muitas vezes precisa também você treinar um pouco, né? Às vezes você não sente isso logo nas primeiras pedaladas, porque você precisa ir ganhando confiança, você vai... É diferente, para você que está numa hardtail, por exemplo, vai para uma full, no começo você sente certas diferenças. O conforto é iminente, você sente logo no começo, mas a questão da pilotagem, você vai se acostumando. E depois que você se acostuma, você percebe, você não consegue mais andar... Cara, é muito difícil quando você sai da full e vai para uma outra, porque você percebe logo de cara, principalmente quando anda em lugares com muitos buracos, e esses lugares te fazem com que você tenha impactos fortes. Se não tem a suspensão traseira em conjunto com a dianteira, complica bastante. E aí, claro, depende muito da bike também, né? A minha aqui, por exemplo, é uma Katura Pro, como vocês sabem, ela tem 120 mm de curso na frente e na traseira também. Fox Stepcast 34, muito boa na dianteira, e uma Fox Float na traseira. Cara, então aqui eu tô falando também de uma suspensão muito boa, né? Então depende muito do que você vai encontrar aí também. E por fim, mais um motivo aqui, mais um benefício. Tem vários, galera, mas vamos ficar por esses hoje, tá? Mais um é a versatilidade. Uma bicicleta full suspension, ela não é só para trilha, não. Então você tá pensando, então é uma bicicleta para andar na trilha. Não, eu acabei de dizer que ela é ideal para você andar na trilha. Agora, porém, você pode andar no estradão, você pode, se você é aquele tipo de ciclista que curte muito mais fazer estradão com subidas, com descidas, raramente entra em trilha, você vai andar bem também. Eu gosto de serra, dá para fazer também, sabe por quê? Porque ela tem todo um sistema também de travamento das suspensões. A minha aqui, por exemplo, eu tenho uma trava apenas lá no guidão, e quando eu aciono essa trava, eu deixo a bike praticamente em um estado rígido. E ela fica como se fosse uma rígida, para eu ter aqueles benefícios que muitas vezes a gente só encontra na rígida, que é sprintar numa subida, ou para você muitas vezes fazer muita força num plano, no asfalto, sem perder nenhum tipo de... sem dispersar a sua energia. Então ela se torna uma bicicleta versátil. Eu diria que a full suspension muitas vezes consegue fazer o que uma rígida faz, mas nem sempre uma rígida consegue fazer o que uma full suspension faz, pelo menos não na mesma proporção, na mesma qualidade. Então ela é uma bicicleta extremamente versátil, você pode andar com ela em qualquer tipo de terreno, sim, literalmente. Obviamente que em alguns terrenos ela se sai melhor, alguns terrenos ela tem uma característica mais imprimida realmente na bike. Claro que depende muito da bike, da geometria e do estilo para qual a proposta da bike foi designada. Nessa aqui, por exemplo, eu acho que ela é uma bike, é um canhão na trilha, né? E eu faço muito mais isso com essa bike, né, galera? Com essa aqui eu ando muito mais em trilhas. Então para mim é sensacional. Então olha aí, ó, te dei 5 motivos para você já comprar de cara uma full suspension. Agora eu vou te dar aqui também alguns motivos para você pensar se vale realmente a pena uma full suspension. E aí você compara esses pontos negativos com os positivos também. Primeiro ponto negativo, esse é um dos que mais as pessoas ficam com medo em função disso, que é o peso. Sim, uma bike full suspension, obviamente, ela vai ser mais pesada que uma bike hardtail. E é nicho, né, pessoal? Ela tem coisas a mais, né? Olha só, são 2 suspensões, uma aqui, outra aqui. Então normalmente ela é uma bike mais pesada realmente, e para muitas pessoas isso pode ser um problema. Para algumas pessoas que querem leveza, acaba sendo um problema. Obviamente que nós não estamos aqui falando, por exemplo, de bikes a nível de alto rendimento, por exemplo, a nível profissional realmente, porque se nós formos ver aí um atleta profissional, ele utiliza uma bike full suspension e ela está facilmente aí abaixo dos 10 kg. Eu falando 10 para botar uma margem alta, a gente sabe que tem muitas bem abaixo disso, 9, 8 quilos aí, são full suspension. A minha aqui, por exemplo, galera, é uma bike de carbono, tá?
E nós estamos falando de uma bike que atualmente está pesando mais de 12 quilos, 12,5 kg. Na verdade ela vem mais leve, tá? É porque eu fiz alguns upgrades aqui pro meu gosto, que eu acabei deixando ela um pouco mais pesada, mas eu sinceramente não vejo problema para aquilo que eu gosto de pedalar, que é o trail, né? Então não me importo muito com essas gramas a mais que eu consegui aqui. Na verdade foi praticamente 1 quilo a mais que eu acabei colocando. Mas de qualquer forma, ainda assim, vamos colocar aí que na média uma bike dessas, por exemplo, uma full suspension, mesmo sendo de carbono, geralmente ela acaba sendo mais pesada que uma bike hardtail de alumínio, muitas vezes, que também pode até ser que ela esteja abaixo aí das configurações, mas ela é mais leve. Por exemplo, eu tinha uma hardtail 7.6, por exemplo, a Odd 7.6. Aquela bike estava pesando cerca de 11 kg uns quebradinho, agora não lembro mais. Vamos botar 11 quilos aí, 11,5. Já era mais leve que essa, que é de carbono. Deu para entender? Então quer dizer, se você tiver uma full suspension de alumínio, pode chegar até 14, 15 quilos, tem algumas também. Se você é alguém que é muito fissurado com peso, talvez não seja uma boa ideia você comprar uma full suspension. Mas olha, eu sinceramente não, para mim, o peso não me convence a deixar de ter uma bike como essa. Segundo motivo, uma bike full suspension pode apresentar menor eficiência na pedalada. Por mais que você tenha todo um sistema ali que você trava a suspensão e ela fica bem próxima de uma rígida, ela acaba dispersando parte da sua energia quando você faz força, principalmente no sprint. Ou seja, ela acaba rendendo um pouquinho menos do que uma hardtail, por exemplo. Então, para compensar isso, é onde que é trabalhado bastante nas geometrias das bicicletas. Como, por exemplo, essa minha bicicleta aqui, a Odd Catura Pro, ela tem uma traseira um pouquinho mais reduzida, que facilita muito mais para eu fazer uma aceleração e uma retomada quando eu estou numa situação em que eu preciso disso. Outro motivo, ó, esse aqui acho que você deve considerar bastante, é o preço. Uma bike full suspension, logicamente, ela realmente vai custar mais cara que uma hardtail. E geralmente as full suspensions já são equipadas com grupos melhores, com configurações melhores. Além disso, na maioria das vezes, uma bike full suspension é de carbono, que é quando eu acho que vale muito mais a pena, que é aquilo que eu vou falar para vocês no final. Tá? Então, por ser carbono também já é mais cara, então ela realmente vai custar mais. Então, ó, já é um ponto aí que você precisa pensar. Isso não quer dizer que você não pode comprar, porque o fato de ela custar mais caro, eu acho que ela só não vai valer a pena se for algo que você não pode pagar, e aí talvez não valha a pena você se matar, se sacrificar aí para ter uma bicicleta mais cara simplesmente só por causa disso, porque às vezes você pode comprar por metade do preço uma hardtail e pode ser feliz da mesma forma. Isso aí eu tenho certeza, tá? Ter uma bicicleta full suspension pode ser um projeto na sua vida e um dia você realiza, mas não faça a bobagem de querer ter uma bicicleta full suspension somente por status. E aí empenhar e comprar e depois, cara, vai ficar apertado aí, comprometer o bem-estar da sua família. Não faça isso, por favor. Não vale a pena nesse sentido. Se você quer ter uma bike full suspension e ela está custando mais do que atualmente hoje você poderia pagar, faça um planejamento. E quem sabe mais para frente você realiza aí o seu projeto, o seu sonho. Ainda falando de preço, então a bike full suspension traz componentes além daqueles que tem numa hardtail, que vão te trazer aí um valor muito mais alto na hora de trocar algum componente, ou seja, vão ter mais desgaste, obviamente o custo-benefício vai ser menor. E por fim, o último motivo, voltamos a falar de custo ainda, manutenção. Uma bike full suspension, ela vai te dar sim mais manutenção, custo de manutenção, não necessariamente que ela vai dar mais problema, tá? Até porque se você cuidar bastante, é igual uma hardtail. E se você não cuidar nenhuma das duas, as duas dão problema. Então, mesmo que você cuide bem, tá tudo certinho, na hora de fazer uma revisão, por exemplo, vai custar mais caro. Se levou na oficina, cara, o mecânico vai ter 2 suspensões para ele abrir. Então, ela dá mais trabalho para o mecânico também. Então, provavelmente, o custo de manutenção, sejam elas as periódicas que você precisa fazer, as revisões, ou até mesmo na hora que der algum problema, a manutenção certamente vai ser mais cara, então a mão de obra é maior também. Então esses aí são os motivos que eu vejo como pontos negativos que você deve avaliar antes de comprar uma bike full suspension. Aí agora você faz um comparativo com aqueles pontos positivos que eu disse e os negativos. Eu particularmente, galera, mesmo com todos esses pontos negativos, eu ainda vejo que, tirando a parte do financeiro, que é algo que é particular de cada um, por exemplo, se você tem condições de comprar a bicicleta, se você tem a grana, esse é o ponto principal. Os demais eu acho que dá para relevar, porque mesmo que tenha essas desvantagens, ainda assim eu acho que os benefícios que ela entrega são muito maiores do que as próprias desvantagens, né? Como eu disse, só
tirando a questão do preço. E para finalizar, o que eu quero falar para vocês é que, na minha opinião, uma bike full suspension para valer a pena mesmo, galera, isso é uma opinião minha, tá? É só uma opinião. Eu acho que se vai comprar uma full suspension, que seja de carbono. Ah, mas a daí é muito caro. Cara, então, é porque assim, se não for de carbono, então vai para uma hardtail. Tem hardtail que é de alumínio, muito boa. Eu tava usando aí por muito tempo, galera, uma hardtail, a 7 Odd Big Wheel 7.6. Agora eu tô também com uma Impact Race lá em casa, que era uma das bikes que já foi minha, agora voltou a ser minha novamente, que é uma bike de alumínio, que são muito boas e elas são bem mais acessíveis. Não são bicicletas baratas também, porque hoje ciclismo, né, tudo custa um pouco mais alto, mas são bem mais acessíveis, porque elas entregam uma performance muito boa sim. E são bicicletas de alumínio. Agora vai partir para uma bicicleta full suspension, tenta então já comprar de carbono. Eu não compraria hoje uma bike hardtail de carbono. Se for de carbono, que seja full suspension. E se for full suspension, que seja de carbono. Essa é a minha opinião, porque senão a gente fica numa hardtail de alumínio, tá? Bom, então é isso. Esse final aqui foi só uma opinião particular minha. Você não é obrigado a concordar comigo, mas deixa nos comentários qual é a sua opinião. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Como eu falei aqui também, existem muito mais pontos a serem considerados. E eu quero saber também quais são os outros pontos que você consideraria, sejam eles positivos ou negativos. Coloca aqui pra gente saber também, tá bom? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.